Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, estamos de volta com o programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Lucas, continuando o segundo trecho da passagem que estamos considerando. A passagem é os versículos 26 a 38 e hoje veremos juntos os versículos 34 a 38. Acompanhe comigo então a leitura da bendita palavra de Deus. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Maria teve uma reação diferente de Zacarias. O próprio anjo Gabriel, ao conversar com Zacarias, afirmou que por causa da sua dúvida, porque ele tinha duvidado, ele seria acometido de uma mudez até o nascimento do seu filho João. Mas aqui, o que nós vemos na reação de Maria é algo diferente. Maria estava sem dúvida assustada, espantada com tudo que estava vendo e ouvindo do anjo. E ela então pergunta ao anjo no verso 34. Disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Foi uma cantora, a cantora Sandi Patty, que numa de suas canções estava mencionando o fato de que ela tinha recentemente refletido no nascimento de Jesus e em Maria, no papel de Maria, e ela disse algo extraordinário. Ela disse que Deus pode dar conta dos nossos questionamentos. E a afirmação dela foi de que Maria estava, na verdade, diligentemente buscando a Deus e uma resposta para aquilo que ela estava ouvindo. Ou seja, ela não estava questionando Deus no sentido de duvidar do que ele estava dizendo. Ela estava questionando o anjo para saber exatamente como aquilo aconteceria. Talvez porque ela já conhecia e por estar prestes a se casar, ela já sabia como era, não é, o costume humano, ou seja, como era a relação íntima de um homem com uma mulher, e por isso mesmo ela pergunta: como isso vai acontecer se eu não conheço homem algum, se eu sou virgem? Isso também serve para que se confirme o fato de que Jesus foi concebido sem pecado. Jesus foi concebido de forma santa, até porque o texto diz de forma clara: o ente santo que há de nascer. Ou seja, o ente santo, o ente sem pecado. A criança, outras traduções dizem, a criança que irá nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Ela ouve a resposta ao seu questionamento. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Existem alguns que dizem de forma errônea que houve, talvez na comparação com provável origem de outros seres divinos naquela época de Jesus, porque nós temos algumas dessas histórias contadas na mitologia grega,
Alguns chegam a questionar se houve um relacionamento íntimo entre o Espírito de Deus e Maria. Ora, de forma alguma. Espírito não se relaciona com carne. Isso é inadmissível. Pensar isso é realmente uma afronta ao próprio Deus e nega a realidade do próprio texto que está aqui diante de nós. O texto simplesmente diz que ela seria envolvida pelo Espírito. O que nós temos é uma intervenção divina de Deus sobre Maria, de tal maneira que ela concebeu. É claro, nós não conseguimos saber exatamente como isso se deu. Esse é mais um dos mistérios de Deus. Mas nós somos informados de que a origem de Jesus no ventre de Maria foi uma origem divina, por meio do Espírito Santo. Não se deu por conjunção carnal, não se deu de forma natural, se deu de forma espiritual. Simplesmente somos informados de que o Espírito a envolveria de tal maneira que a sua sombra estaria sobre ela, ou seja, ela estaria na presença de Deus e assim conceberia. A concepção de Jesus foi uma concepção imaculada, santa. Nós, cristãos batistas, cristãos que creem na Bíblia, não acreditamos no que é conhecido como o nascimento virginal, como se Maria, mesmo tendo dado luz a Jesus, tendo dado à luz Jesus, melhor dizendo, continuasse virgem. Nós não cremos nisso. O que nós cremos é que a concepção de Jesus foi virginal e foi santa. É óbvio que Maria, ao ter dado à luz a Jesus, não ficou mais virgem, não é? E além disso, nós cremos que ele teve irmãos e irmãs. Maria não permaneceu virgem, como é alegado, né, por uma certa doutrina. Nós cremos sim na concepção virginal de Jesus. Ele foi concebido enquanto ela era virgem e não houve contato físico, e inclusive o texto diz que ela não conheceu José fisicamente até que Jesus nascesse. Isso é importante para que fique claro para nós que Jesus, como o texto diz, o ente santo, o ente separado, santo, sem pecado que está em você, será chamado Filho de Deus, como diz o texto aqui no versículo 35. E Isabel, tua parenta, e Isabel aqui é colocada como exemplo, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Maria ouve que, como prova da promessa agora feita a ela, Isabel também recebeu uma promessa e também está grávida de um filho. Certamente ela conhecia Isabel porque era parenta, né? O texto diz aqui, elas tinham um parentesco. Ela sabia que a sua parenta era estéril, era conhecido esse fato, e o fato de ela estar grávida é colocado aqui para Maria como prova do poder de Deus, como prova de que aquilo que o anjo está anunciando realmente vai acontecer. Por quê? Porque algo semelhante, extraordinário, algo fora do comum já estava acontecendo com Isabel. É tanto que depois nós vamos estudar juntos que Maria de imediato vai visitar Isabel. Não para duvidar, mas para se alegrar e confirmar a palavra que foi dada pelo anjo, sem dúvida. Verso 37, então, nos dá a chave disso tudo que está acontecendo. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Alguns tiram esse texto fora do seu contexto, né, e afirmam apenas a verdade da primeira parte dessa frase toda. Porque para Deus não há impossível. Certamente para Deus não há impossível. Mas aqui nós temos algo a mais que complementa a informação. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Ou seja, naquilo que Deus prometeu não há impossível. Naquilo que Deus disse, naquilo que Deus
prometeu, nos seus planos não haverá impossíveis. Alguns tentam às vezes pedir coisas impossíveis para Deus, como se Deus fosse obrigado a fazer aquilo que nós pedimos, aquilo que é impossível. Não que Ele não tenha poder para isso, ou não que não possamos pedir, ou nem mesmo não que Deus não se agrade em fazer coisas para nós e em abençoar-nos. Mas é preciso entender aqui a natureza do que o anjo está anunciando. Nada é impossível nas promessas que Deus fez, ou seja, é de acordo com o seu plano, é de acordo com a sua vontade. Muitas pessoas às vezes estão aí buscando as promessas de Deus, mas não estão vivendo de acordo com a sua vontade. Ou sequer conhecem a vontade de Deus, sequer conhecem as promessas de Deus. Muitas pessoas estão aí dizendo que Deus prometeu isso e aquilo, quando não está na sua palavra. É preciso, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, que estejamos debaixo das promessas de Deus. Maria conhecia a promessa do Messias. Maria sabia que haveria um que viria da descendência de Davi e seria o Messias, seria o rei. Maria conhecia as promessas. E o que ela está aqui a ouvir é que aquela promessa feita há tanto tempo se cumpriria nela. E é isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos compreender com relação a Deus, que aquilo que Ele diz, aquilo que é segundo o seu propósito, aquilo que é segundo os seus planos revelados em sua palavra, isso vai se cumprir. Nós podemos estar certos disso. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E aí vem então a reação final de Maria. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Maria se submete à vontade de Deus. Maria se sujeita ao plano do Senhor e diz: aqui está a sua serva. Será que você pode dizer isso para Deus quando Ele diz que algo vai acontecer? Talvez uma promessa de usar a sua vida, talvez uma promessa de que você vai ser um servo, uma serva, de que você vai cumprir essa ou aquela tarefa. Você está pronto para dizer: eis aqui o servo do Senhor? É interessante ver que tantos, às vezes, são tão prontos para falar das promessas de Deus, dos impossíveis de Deus, e eles quase sempre se referem a bênçãos, a coisas maravilhosas, a posses, não é? Mas quantas vezes você e eu ouvimos alguém dizer: está aqui o servo do Senhor? Quantas vezes você e eu ouvimos alguém dizer que ele está pronto para fazer tudo que Deus quiser? Quantos estão prontos para dizer: eis-me aqui, se o Senhor mandar fazer algo que é difícil, se o Senhor mandar fazer algo que é complicado? Seguir o Senhor em obediência, por exemplo, no ministério, ir para algum lugar distante, ser missionário. Será que todos nós estamos dispostos mesmo a dizer como Maria: eis aqui a serva do Senhor? Será que você, meu ouvinte, está pronto a dizer: eis aqui o servo do Senhor? Será que você, minha querida ouvinte, está disposta a dizer: eis aqui a serva do Senhor? É isso que Deus requer de nós, seja qual for o seu plano, que nós digamos como Maria: eis aqui o servo, a serva do Senhor. Nós vamos continuar nosso estudo desse maravilhoso texto de Lucas capítulo 1 no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.